Muito bom dia, bom dia! Nós estamos começando agora mais uma live sobre ciclo gravídico puerperal e homeopatia. E o tema de hoje é traumas, vínculos. Nós vamos falar qual é o poder que a gente ter os nossos vínculos ajuda para a gente realmente se fortalecer para sair dos nossos traumas. Bem-vinda, Laura querida, muito obrigada de estar aqui, uma grande professora. Vamos lá, vamos falar sobre trauma. Bem-vinda, Thaís. Esse tema é muito caro ao meu coração, porque são dicas muito práticas que a gente consegue realmente liberar, né, questões antigas, questões que acontecem também durante a gestação, para a gente viver uma gestação muito fértil, muito amorosa conosco mesmo, né? Com a nossa espiritualidade. Bem-vinda, Carla querida, muito bem-vinda. Vou colocar uma musiquinha para nós, para a gente começar na mais alta energia da alegria. Eu peço licença para entrar na casa de vocês com a minha energia de amor, com a minha energia de alegria, e que essa live seja um marco, né, no coração de cada um que assistir, no sentido da gente sempre se relembrar que nós somos capazes de sair dos nossos traumas, né? Tem uma parte que é afetada pelo trauma, mas existe uma parte em nós que é uma parte intacta, que é a parte realmente que a gente consegue sair, dissociar do trauma, tá? Então sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Soninha, bem-vinda, Mirna. Vou colocar uma música aqui que é muito simbólica para a gente já começar a pensar o que são as nossas relações. Quem puder pode mandar nessa live para seus amigos e amigas. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer: bom dia, Thaís. Bem-vinda, Mariana. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar. Bem-vindo, Lucas. A vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Depois vocês me contam de onde vocês estão falando. Bem-vindo, Fagner. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Pus essa música só pra gente começar, dando um start de muita alegria. E vamos lá pra gente falar sobre traumas, tá? Bem-vinda, Carlinha. Nossa, a NEP em peso aqui hoje, que delícia. Quero trazer pra vocês um pouquinho dos estudos que eu tenho feito, não só na parte médica, mas também comigo como mulher, porque esse assunto é um assunto que a gente... Obrigada, Lucas, obrigada pela alegria de poder compartilhar, né? Esse tema eu tenho perpassado em mim, de fazer um mergulho muito profundo em mim, também nos meus traumas, também nas minhas dificuldades, e a partir disso a gente faz um mergulho muito verdadeiro, que não é um mergulho só intelectual. A gente precisa sempre fazer como se fossem vários níveis de consciência. Olhar para o intelecto, olhar para o sentir, olhar para o meu lado espiritual, olhar para todas essas vertentes. E aí a gente vai se entender como um ser integral e em totalidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Gabor Maté, que é hoje uma das nossas maiores referências que a gente tem sobre trauma, tá? O Gabor Maté, ele é um psiquiatra, ele é médico e ele teve, né, os seus traumas de infância também, assim como todos nós tivemos. E ele fala que ele estudar trauma foi uma das coisas mais importantes
que foi acontecendo para ele, porque ele foi, né, entendendo as suas próprias feridas, tá? E aí, a gente... Bem-vinda, Lúcia, bem-vindo, Marcos, bem-vinda, Naila. O que ele fala que é trauma? Trauma são as nossas feridas psíquicas, tá? Não é necessariamente o que nos aconteceu, mas o como a gente interpreta aquilo que nos aconteceu. Dentro de nós, uma pessoa, por exemplo, que bate um carro, ela vai sentir de uma forma diferente de alguém que, por exemplo, a outra pessoa também bateu o carro, mas ela vai ter um sentido interno no seu, né, na sua morada interior, vamos falar assim, com a questão do trauma, tá? Então, alguém, por exemplo, pode sair do carro e reagir, ou, por exemplo, a um assalto, né? Ou então, outra pessoa, ela vai... Ah, era obstetra, desculpa, Laura. Ele era obstetra. Achei que ele era psiquiatra. Então, o que a gente traz aqui, né? Que o trauma, ele vai estar muito relacionado com o nosso ambiente interno, tá? Tem outro autor também que é muito interessante, que eu sempre gosto de indicar, que é o Peter Levine. E ele vai falar que não é o que está necessariamente ao evento, mas o que o nosso sistema nervoso, né, vai registrar. E aqui a gente, com homeopatia, a gente pode acrescentar que é também o que a nossa energia, o nosso padrão de energia vai entender, sentir e metabolizar desse evento, tá? Então, nós temos 3 tipos importantes de traumas. Nós temos os traumas de choque, nós temos os traumas de desenvolvimento e os nossos traumas relacionais. Por exemplo, a gente tem os traumas de choque. Alguém, igual eu disse, que sofreu um acidente, sofreu uma violência e aí teve também algum impacto físico, tá? O segundo trauma que a gente tem, por exemplo, com as crianças, é o trauma do desenvolvimento. Então, por exemplo, aquela criança, ela foi negligenciada, ela sofreu um abuso físico ou sexual, ou teve uma ausência de cuidado, e aí ela para de crescer numa velocidade que ela deveria. Às vezes ela não recebeu os nutrientes necessários, e aí ela tem essa dificuldade, por exemplo, como teve uma dificuldade nutritiva, ela pode ter, por exemplo, uma dificuldade cerebral, tá? E o terceiro tipo de trauma vai ser o nosso trauma relacional, que é o que a gente mais vai trabalhar hoje. Por quê? À medida em que a gente tem movimentos, por exemplo, de grande ruptura, a gente vai ter, na verdade, uma dificuldade também com os nossos próximos vínculos, tá? Bem-vinda, Diana querida, Guilherme, sejam bem-vindos. O que vai acontecer, por exemplo? Vou dar um exemplo dos prematuros, né? Ali no início da vida, a mãe, né, teve o parto e aquela criança, ela precisou ir para uma UTI, ou naquele hospital não tinha o alojamento conjunto. O que depois, futuramente, isso pode acarretar? Essa criança, ela tem um estresse, porque eu não tenho um vínculo inicial. Para mim, né, eu não tive alguém que me desse um subsídio, mais dificuldade de se relacionar. Pode ser que aquela criança, que não é 1 mais 1 igual a 2, né? Quando a gente trata de relacionamentos, quando a gente trata de vínculos, de traumas, nunca é, todo prematuro vai ter dificuldade de se relacionar. Pode ser que não, pode ser que ele se desenvolva dentro dos seus recursos internos, emocionais, energéticos e físicos, e ele realmente consiga. Mas pode ser um fator que a gente, né, tem que ele precise fazer mais movimentos, porque ali naquele primeiro vínculo foi mais difícil, né? Então, é um fator impulsionador, tá? Bem-vinda, Ju, bem-vinda. O que nós temos de vínculos, que eu acho que é muito importante a gente entender? Nós temos, geralmente, 4 tipos de vínculos. Então, geralmente, a gente tem um vínculo que é seguro, chamado de vínculo seguro. É aquela pessoa que com a mãe, com o pai, já desde o início, foi um vínculo super sintonizado. E aí, depois, a gente, entre aspas, xeroca esse vínculo ótimo para a humanidade, né? Então, é um vínculo super sintonizado, presente, a mãe estava presente, e presente não é só fisicamente, mas também emocionalmente. Ela tem um contato visual com esse bebê, né?
E a partir disso, a pessoa vai ter vínculos seguros com um relacionamento amoroso depois, com um relacionamento no trabalho, porque ela se sente abastecida e pertencente naquele vínculo, tá? O segundo vínculo que a gente tem, tudo isso aqui, da parte dos vínculos, a gente precisa sempre lembrar da teoria do apego, de Bowlby, tá? A gente vai ter, por exemplo, o vínculo evitativo. São pessoas que não tiveram um cuidador ou tiveram um cuidador muito desconectados de si e desse bebê. E aí, à medida em que essa pessoa vai crescendo, ela vai tendo um estresse de relação, porque ela não aprendeu a ter uma relação e a partir disso também ela vai ter dificuldades. É muito, muito interessante a gente observar. Você vê baixas palavras, né? Baixo nível das palavras, no sentido de você pergunta, o que você está sentindo? E essa pessoa vai falar, eu estou bem. Ou, por exemplo, eu estou mal. É uma pessoa que não coloca muito os seus sentimentos. Por quê? Lá atrás, ela não conseguiu, né, ser vista, ser olhada, né, e acaba também, pode acabar reproduzindo essa forma de vínculo, tá? A terceira forma é o tipo ambivalente. Então, a pessoa tinha uma relação com esse cuidador muito inconstante. Então, ou eu tinha minha mãe ou eu não tinha. Esse vínculo era muito inseguro. Eu não sabia que horas que eu ia ter o amor da minha mãe. E aí, são pessoas que depois, futuramente, têm uma dificuldade, às vezes, na conexão. Por quê? Eu não sei quando esse outro é outro. Quando esse outro vira próximo. E aí, é como se tivesse sempre uma ansiedade, uma necessidade de pertencer, uma necessidade de se separar, né? De um estresse de se separar. Por quê? Na verdade, eu não sei quando esse outro vai embora e às vezes eu faço de tudo para que esse outro fique, tá? Às vezes são pessoas que às vezes falam demais, porque são pessoas que querem trazer esse outro para perto de si, tá? Pode ser até visto como intrusivo, né? Porque você tá o tempo inteiro querendo ajudar, o tempo inteiro para trazer esse outro, mas às vezes você quer trazer esse outro a todo custo, tá? O quarto tipo é o desorganizado, os vínculos desorganizados. Então, a pessoa tem mudança de estado muito rápido, ela tem uma desregulação emocional muito rápido. Por quê? Não teve o vínculo, né, com os primeiros cuidadores. Então, ou essa pessoa vai ser evitativa, vai evitar o contato a todo tipo, ou vai estar e não estar. Então, são vínculos muito caóticos. Por que eu gosto de explicar isso? A partir desses 4 tipos de vínculos que a gente tem, a gente vai entender, geralmente, o que eu tenho buscado como relacionamento. Como relacionamento com o parceiro, como também eu estou me relacionando já desde o início com o meu bebê. Porque eu vivi uma relação, por exemplo, segura com os meus pais, eu vou ter grande chance, não é 100%, é claro, mas eu vou ter grandes chances de também reproduzir esse nível de vinculação com o meu bebê. Mas, se eu tenho traumas de infância, porque eu me senti rejeitado, porque eu me senti humilhado, porque eu me senti esquecido, e às vezes o meu vínculo com os meus pais foi um vínculo ambivalente, os meus pais estavam, mas não estavam, estavam presentes fisicamente, mas não estavam presentes emocionalmente, a forma agora que eu vou lidar com o meu bebê vai precisar, tá? É muito importante também que a gente saiba que a relação que eu tenho com o parceiro não vai ser necessariamente um resultado imediato daquilo que eu vou ter também com o bebê. Pode ser que eu tenha um ótimo relacionamento a 2, mas que às vezes quando chegar esse bebê mude também a forma como eu vinculo com o meu parceiro. Para mais ou para menos, vamos dizer assim, né? Porque como que eu estou investindo também, porque às vezes a mulher faz o quê? Só investe na gestação e às vezes deixa de investir no relacionamento, no seu autorrelacionamento, na sua autoestima, na sua relação, por exemplo, com a sua espiritualidade. Então, eu gosto de brincar que é como se fossem vários circuitos. Aqui a gente tem um circuito
que é um circuito eu comigo mesma, né? Eu com o meu parceiro, eu com o meu bebê, eu com essa espiritualidade. Então, quanto mais eu tenho um contato espiritual, né, seja qual religião, qual vivência a pessoa tiver, quanto mais eu consigo ter essa vivência de espiritualidade, eu tô com o alto, né, mais eu consigo também aqui no alto, né, no meu alto amor, no meu alto cuidado e no cuidado com esse bebê, tá? Tá dando para entender até agora? Tá muito rápido, tá muito devagar? Vai me contando aí pra gente ir falando, tá? Quais são os impactos que o trauma causa na nossa vida em médio, curto, longo prazo, né? Tem 3 tipos. Obrigada, Laura. Nós temos 3 tipos de impactos que vai acontecer tanto na mulher quanto no bebê, tá? Então, por exemplo, a gente tem impactos hiperativos, que, por exemplo, a mulher vai estar, às vezes, mais ansiosa, mais hipervigilante. Então, eu gosto muito de contar do meu nascimento. A minha mãe, meu pai tinha sofrido um acidente de carro, e minha mãe assustou, e uma das coisas que aconteceu foi eu nascer, né? Tanto que meu avô me apelidou de para-choques do sucesso, naquela época que tinha um Paralamas do Sucesso. Vamos pegar esse exemplo para a gente entender. Ali, o que aconteceu? Minha mãe teve um momento de ansiedade, de uma hiperreação, e isso acarretou, por exemplo, no meu parto. Se a gente fosse fazer uma memória, né, tem várias vivências que a pessoa tem, né, de retomar o seu próprio renascimento, pode ser que ali eu tenha algo para ser olhado, né? Eu posso ter me sentido ansiosa para nascer, porque afinal, às vezes eu poderia estar perdendo o meu pai, né, nesse acidente de carro, que não aconteceu nada, bateu só o carro, mas isso causou um estresse, né, para mim, para minha mãe e para o meu pai, tá? Então, isso pode ser adrenérgico, né, pode ser para mais. Ou, por exemplo, uma gestante, uma mulher que passa uma situação de trauma e ela pode ficar com uma sensação de hipoatividade. Então ela fica apática, ela fica dissociada da realidade, ela fica congelada. Essa é uma frase que a gente sempre usa também para o trauma. Então, por exemplo, uma mulher que teve um relacionamento abusivo, ou, por exemplo, durante a gestação, a relação com a sogra foi muito difícil. A tentativa dela vai ser, talvez, não relacionar. E aí está uma grande chave para a gente falar sobre trauma. O Peter Levine, ele fala muito sobre isso. Com as nossas relações, a gente se fere, mas com as nossas relações, a gente se cura. Então, uma pessoa, por exemplo, que está gestante, que teve um trauma muito forte com a sogra, ela vai tentar evitar ao máximo o contato com aquela sogra, por exemplo. O que seria interessante ela fazer? Fazer outros vínculos seguros, seja, né, num grupo terapêutico, com o próprio terapeuta ou com a própria sogra, colocando para ela as dificuldades, se isso for possível, com o parceiro, fazer como se fosse aqui, várias e várias formas de vínculos seguros. Por quê? Eu gosto de brincar que é como se fosse o pisca-pisca de Natal. Se um pisca-pisca queimou aqui, os outros estão funcionando. Funciona o pisca-pisca, apesar de um estar queimado. Depois, você vai criando mais confiança e troca aquele pisca-pisca queimado, tá? Então, com o trauma com as relações, muitas vezes a gente é ferida e com as nossas próprias relações, a gente também é curado. Então, é muito importante a gente incentivar que os nossos pacientes, né, os nossos clientes, para quem gostar de chamar assim, procurem outras formas de vínculos, tá? E a terceira forma que o trauma pode impactar as mulheres é através da fragmentação da identidade. Então, à medida em que a pessoa sofreu algo tão importante, tão grave, às vezes ela começa a se enxergar de uma outra forma. Ela começa a enxergar que ela e o trauma são uma coisa só. E aí tá uma das funções, né, da escuta amorosa, dos grupos terapêuticos, de todas as formas. Aqui entrou uma doula querida, das doulas, das enfermeiras, né?
dos profissionais de saúde que lidam com isso, que é mostrar para a mulher que ela não é igual ao trauma. Isso é diferente. Apesar do trauma ter impactado muito, a gente entender que existe uma parte nossa que está intacta apesar do trauma, tá? Então, eu não sou o trauma. Um dos exercícios que eu gosto muito de fazer com os pacientes é o exercício do espelho, né? De permitir, de estar ali com a paciente, olhando para o espelho e mostrando para ela, olha, isso aqui está acontecendo, você é essa, né? Porque às vezes a gente olha, mas não enxerga a gente, apesar do trauma, tá? O que nós vamos ter, por exemplo, que eu falei dessa relação, né, do terapeuta como um espaço seguro. Todas as pessoas que trabalham com gestante, tentante, parturiente, puérperas, a gente precisa estar num lugar de muita corregulação. O que é isso, né? O meu autocuidado, o meu autoamor, a minha energia vital, inclusive, eu preciso estar muito ok comigo. Por quê? Claro que a gente está falando aqui que não é uma forma idealizada, mas eu preciso estar num lugar de muito autocuidado a ponto de eu conseguir reabastecer esse outro. O próprio paciente, ele vai pedir, como se eu criasse um circuito com o paciente. Eu vou dar um pouco da minha energia e a energia do paciente como se entrasse com a minha. A gente entra de novo no pisca-pisca de Natal, num circuito. Se o meu circuito está muito faltoso, se eu não olhei para os meus próprios traumas de humilhação, de injustiça, de traição, né, todas as minhas feridas emocionais, o que acontece? O paciente acopla nas minhas feridas emocionais e às vezes eu tenho uma contratransferência, uma transferência muito negativa com os pacientes. Então é muito importante. Eu fiz os meus deveres de casa. A partir do que eu fiz os meus deveres de casa, o que acontece? Esse paciente, ele tem um médico, ou ele tem a doula, ele tem a enfermeira, ele tem a psicóloga, e não uma criança interior ferida. Porque se eu não olho para os meus traumas, eu não estou mostrando para o meu paciente a minha melhor versão, né? Vamos dizer assim. Eu não estou trazendo para ele a figura terapêutica, aquilo, né, o alimento terapêutico. Eu estou trazendo uma reprodução de trauma, tá? Então, quando se cria essa confiança relacional, né? Por quê? Porque eu não preciso ser a top das galáxias no sentido de, né, nós temos as nossas partes feridas e as nossas partes curadas. Mas se eu estou só ferida e eu estou falando que eu sou terapeuta, o que na verdade eu estou comunicando? Eu tô comunicando vazios, tá? Bem-vindo, Fred, bem-vinda, Calu, querida. Calu é uma doula sensacional, né, Calu? Pode colocar aqui depois pro pessoal te conhecer. Bem-vinda, Flavinha. Flavinha é uma educadora sexual, sexóloga maravilhosa. A Laura tá trazendo aqui pra mim. As minhas feridas emocionais podem virar adubo para o jardim da minha vida interior? Com certeza. E aí tá um trabalho lindo, né? Porque a partir das minhas feridas, eu posso limpar as minhas feridas e eu posso depois entender como eu, na verdade, sair dessas feridas e aí eu consigo, inclusive, tratar melhor os meus pacientes, né? Existe na mitologia grega, a gente tem o centauro Quiron, né? Que é aquele metade homem, metade um cavalo, né? Um animal. Então, todo curador tem a metáfora do curador ferido, né? Para a gente curar algo, na verdade, porque muitas vezes nós já fomos atingidos com a mesma flecha, né? E aí, quando eu tiro essa flecha, quando eu tiro esse trauma, quando eu tiro essa dor, eu realmente entendo como posso fazer das minhas dores as minhas pérolas. Exatamente. Obrigada, Naila. Contra-transferência é muito comum e difícil de trabalhar. Exatamente. Aí a gente vai saber que presente que a gente recebe do paciente, né? Eu recebo, na verdade, né, eu faço um filtro. O paciente fala que eu sou a pessoa mais boazinha do mundo, por exemplo. Eu vou entender qual que é a expectativa, a perspectiva do que ele tá tendo comigo. Que às vezes ele tá achando que eu sou a mãe dele, né? E aí às vezes tem lá atrás uma ferida com a própria mãe,
né? Então a gente se entender como exclusivamente terapeuta, tá? Bem-vinda, de Luz, bem-vinda, Marina. O que a gente vai ter, por exemplo, como traumas de gestação? O Gabor vai falar que nós temos 3 principais feridas, né? Nós temos as feridas gestacionais, os traumas gestacionais, desculpa. E nós vamos ter os traumas de primeira infância, né? Ali até os 7 anos. E nós vamos ter os traumas que a gente acaba vivendo, né? Durante adulto. A grande questão dos traumas da gestação são os impactos, por exemplo, que vão causar no DNA, né? Vão causar em toda a questão celular. A gente tem hoje a epigenética e eu gosto muito da forma como a Laura, né, e a Carlinha trazem para nós na NEP, que ao mesmo tempo que a gente pode pensar que o trauma vai causar modificações no DNA, na estrutura dessa criança, a gente também tem a alegria, né, como que se esse casal tá super conectado, se esse casal tá super feliz, isso também vai impactar de uma forma muito profunda e amorosa nessa criança. Então, talvez regularia esse gene, mas se eu sou amado, se eu sou respeitado, se eu sou desejado, esse gene vão resolver aflorar e se manifestar. Então, o que eu quero trazer aqui para nós? Que a gente não coloque também, né, nas nossas consultas, por exemplo, um lado muito negativo, né? Assim, olha, realmente, se você pensar negativo, se você pensar pessimista, isso vai acontecer com o bebê. Mas você pensar de uma forma otimista, vibrando por aquele bebê, porque gestação é vibração, e aí, o que você vai estar acarretando ali para aquela criança, que vai impactar para o resto da vida, né? Então, geralmente, esse cortisol, esse estresse, esse trauma, né? Ele vai acarretar muitas alterações, por exemplo, no eixo da criança e da mãe, no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? O estresse, ele pode ocasionar, principalmente, por exemplo, um parto prematuro, né? E dificuldades daquela criança. Se minha mãe não se regulou comigo, depois, como eu disse, né, nos primeiros vínculos ali, eu mente, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma caída aqui. Os traumas da gestação, ele pode causar para o bebê, né, um estado de muita... Até, por exemplo, principalmente até os 6 primeiros meses. Mas, como eu disse, pode acarretar essa dificuldade de vínculo, principalmente depois, com a forma como a criança vai se relacionar, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado de não ser fatalista, mas também de mostrar o poder que essa gestante tem, né? Na NEP também a gente aprende isso, né? Assim, a gente sempre relembrar que essa mulher, ela pode escolher, né, de que forma que ela pode viver essa gestação. Eu escolho me congelar para o trauma ou eu escolho pedir ajuda para esse trauma, né? Tá falhando um pouco, mas tá indo. Beleza. Eu quero trazer agora um pouquinho da gente pensar na homeopatia. Bem-vinda, Livinha. Livinha é uma xará e uma pediatra maravilhosa aqui, estando conosco. O que nós podemos ter em relação às medicações homeopáticas? Então, por exemplo, eu sofri um trauma agudo, eu tô grávida e aí eu por exemplo, bati o carro ou vivi uma situação... Isso, obrigada, Laura. Associação Nacional para Educadores Pré-Natais. Isso. Nós temos, por exemplo, os traumas agudos, algo que aconteceu muito rápido, muito envolvente, né, de uma violência muito grande. Isso pode impactar o bebê, pode impactar a mãe, né? Como eu disse, de acontecer um parto prematuro, ou uma experiência negativa de parto, ou, por exemplo, a mãe fica tão vigilante que tem insônia, né? E aí a gente vai atuar também no nível energético, né? Esse vai ser a grande questão da homeopatia, que vai ser trazer harmonia para essa gestação, tá? Então a gente tem, por exemplo, Aconitum, que é um medicamento quando elas tomam um susto muito grande, né, que a gente chama de transtornos de susto. Então, eu imaginei que era menino e isso me gerou um susto muito grande
e na verdade é menina, né? Como que eu vou metabolizar? Ou recebi um diagnóstico difícil, né, de má formação, e como que eu tô conseguindo metabolizar esses sentimentos, tá? Todas as vezes que a mulher recebe esse impacto muito rápido, a gente tem o Aconitum como uma medicação muito legal e muito interessante. A arnica, ela é uma medicação muito importante quando tem traumas, podem ser físicos ou emocionais. Então, por exemplo, ela tem uma sensação intensa de trauma, por exemplo, quando a mulher foi violentada, quando, né, teve um impacto, por exemplo, igual esse do carro que eu disse, e ela fica com tanto medo que ela tem uma aversão ao toque, tá? Ela se sente com uma necessidade de evadir, tá? O estramônio, por exemplo, é um remédio quando a mulher já tá ali tendo alguns delírios, né? O trauma foi tão forte que ela começa a ter, por exemplo, terror noturno, delírios mesmo de ouvir vozes, né? Ou imagens mais violentas internamente, né? Ela tem uma autoviolência também. E beladona. Beladona é uma planta muito interessante quando a mulher quando ela se sente tão violentada por algum motivo. E violência, quando a gente trata, né, da comunicação não violenta, o que pode ser violência? Violência é quando a minha necessidade não foi atingida. E aí eu sinto aquilo como uma violência também, tá? É um dos conceitos. Ela teve uma situação tão grande de violência que ela começa a ficar muito agitada, muito desconectada, de uma forma muito súbita. Ela começa a ter movimentos de bastante confusão, tá? Com um medo muito grande. Ou ela vai viver esse trauma de uma forma muito aguda, ou a gente joga para o crônico, a gente aprofunda e joga para o crônico. Então, por exemplo, quem passou uma perda gestacional, né? E às vezes agora engravidou de novo. Nessa segunda gestação, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma sensação, um medo iminente de perder esse bebê de uma forma muito profunda, né? Pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. E aí a gente tem, por exemplo, Inácia Amara, que durante todo esse processo de medo de perder, e eu vou criando uma dificuldade muito grande de lidar com o meu humor. Por quê? Tem horas que eu acredito nessa gestação, tem horas que não. Então, essa labilidade, né, essa flutuação de humor é muito profunda, tá? O natrum, por exemplo, quando a gente tem um trauma muito antigo, então eu tô grávida, mas eu acesso um trauma porque eu estou grávida, a gente acostuma acontecer isso, né? Eu acesso um trauma lá da minha infância, às vezes até os meus traumas intrauterinos. E aí eu começo a ter um retraimento, uma dificuldade de ser vista no consolo, tenho muitas mágoas. Olha, lá na minha própria gestação, eu tô grávida aqui, mas eu volto nesses traumas antigos, tá? E eu vou ter uma recusa muito grande, eu vou ter uma mágoa muito grande, né? O bebê tá nadando ali naquela mágoa, então o natrum pode ser usado, tá? A gente vai ter, por exemplo, aurum metálico, né? Quando tem essa tristeza tão profunda, eu passei, por exemplo, uma depressão pós-parto, e aí nessa depressão pós-parto eu me desconectei muito de mim, eu me desconectei muito do bebê, e a partir disso eu entro numa situação, por exemplo, de desespero, tá? Até às vezes, né, existem casos, né, de suicídio materno, e aurum vai trazer muito esse amparo, essa ajuda, tá? Eu gosto de dizer que aurum é o ouro, né? A mulher, ela precisa encontrar o seu próprio ouro na maternidade. Ela primeiro vai dar-se à luz, para depois ela dar a luz ao mundo, né? E como que a gente faz isso se ela não conectou com essa luz? Uma das questões pode ser a gente usar o aurum, tá? Outra medicação que a gente pode ter é o fosfórico ácido. Fosfórico ácido, a gente trabalha muito com uma exaustão. Então, às vezes eu tô dando muito para esse bebê, dando muito para esse parceiro, e eu ainda não fiz, por exemplo, o meu self-service, né? Eu não olhei para os meus próprios traumas. E aí eu tô cansada e eu nem sei
por onde começar. Então, às vezes, pode ser uma medicação muito interessante, o fosfórico ácido. Eu trabalho com a homeopatia indiana, então eu não coloco aqui para vocês as potências, as dinamizações, porque eu vou olhar a partir do nível de experiência. Essa mulher, ela tá no nível do fato, por exemplo, eu só estou sentindo medo, né, que já é algo, né, importante, mas eu não entendi que esse trauma veio a partir de uma emoção, a partir de uma ilusão. Então, eu vou medicar a partir do nível de consciência que essa pessoa vai ter. Exatamente, né, Laura? A gente encontrar esse ouro, porque a gestação, ela pode ser um lugar muito bonito da gente fazer as nossas alquimias conscienciais, né? A nossa última live foi sobre alquimia consciencial. Então, eu vou passar daquele chumbo para encontrar o meu ouro. Esse trauma, ele pode ser um chumbo, por exemplo, de lá na minha infância eu ter me sentido rejeitada, lá na minha infância eu ter sentido humilhação. E aí, o que eu posso fazer, metabolizar para que esse chumbo vire ouro, né? Seja uma terapia, seja uma encontrar com a minha doula, seja eu fazer encontros com outras grávidas, né? Encontrar com a minha própria família, ou às vezes dar uma distância de algumas pessoas que para mim estão sendo tóxicas, né? A gente vai entendendo e vai colocando os nossos contornos, tá? Literalmente, amar e ser amada, né? Outra questão que é uma forma da gente lidar com o nosso trauma. Às vezes a pessoa afunda a bola na piscina, né? Então a gente tem, por exemplo, o Staphysagria, né? Que é um medicamento muito potente para a gente olhar para as nossas raivas contidas, aquilo que a gente foi amassando, né? A bola, mas uma hora essa bola explode. Então eu senti as minhas frustrações, eu senti vexação, eu me senti humilhada por XYZ situação. É uma medicação que eu gosto muito de usar, por exemplo, quando a pessoa sofreu violência obstétrica, quando ela teve desfechos inesperados de parto, por exemplo. Na hora do parto eu vi que meu filho tem uma deficiência, né? Ali ela teve uma situação que ficou às vezes com uma raiva retida do médico não ter contado ou da equipe não ter contado. Aquele parto foi muito traumático e aí para ela não entrar num estresse pós-traumático, aí é uma medicação muito importante para isso, tá? Camomila, por exemplo, quando ela não está conseguindo lidar com as suas irritações, né? Com aquela dor emocional, e às vezes ela tem essa tendência também de colocar a bola debaixo da piscina, tá? E também colocar as suas fronteiras, né? Ela não delimitou ali, os limites ficaram pouco estabelecidos, e aí ela tá irritada porque no fundo às vezes ela tá pedindo ajuda, né? E aí ela tem esse sentimento, por exemplo, de se sentir injustiçada, de se sentir estressada, e uma das medicações que a gente usa é Nux Vomica, tá? Tô fazendo um apanhadão aqui só para vocês verem as possibilidades homeopáticas que a gente tem para o trauma. E a última possibilidade que a gente tem aqui eu sofri um trauma tão grande, tão grande, tão grande que eu me desconecto da pessoa, eu me desconecto da possibilidade de me relacionar com as pessoas, que é, por exemplo, as medicações que vão ajudar nessa desconexão afetiva, tanto do bebê, tanto da equipe de saúde, quanto, por exemplo, do parceiro, né? Todas essas desconexões, elas são reflexo, às vezes, de uma desconexão interna, né? Com a nossa própria energia, com o nosso próprio propósito. E aí a gente tem, por exemplo, sépia, né? Sépia é um medicamento que ela vem da tinta da lula, e essa lula, esse molusco, ela na hora que ela vê os ovinhos, ela se distancia dos seus filhos. Então é um remédio muito interessante, por exemplo, para depressão pós-parto, quando essa mulher ela desconecta dos seus bebês, né? Ela tá desconectada dela, tá indiferente, por exemplo, ao próprio parceiro também, na sexualidade, na conexão e contato com esse parceiro, tá? Laqueses, por exemplo, quando a gente tem uma mulher que tem muito ciúme,
né? E Oceanos também tem essa característica, mas Laquesis, eu tô com ciúme do meu parceiro ter vida e eu não ter mais vida, por exemplo. Eu tô me sentindo sufocada, né, com essa maternidade. Pulsatilla nigricans, por exemplo, né, é uma planta que é uma mulher geralmente mais submissa, mais condescendente, mais carente. Mas o grande recado de Pulsatilla na maternidade vai ser, por exemplo, ela se presentear com ela mesma, né? Então, o que está trazendo essa carência? Essa carência, muitas vezes, ela está pedindo para o outro algo que ela mesma já pode se dar. E aí, a gente volta na frase do self-service, né? Eu preciso lembrar que eu posso me servir, eu posso pedir ajuda no cuidado com esse bebê, mas se eu consigo realmente pedir mais esse cuidado para o bebê, para a sogra, para uma babá, né? Eu não estou terceirizando, obviamente, mas às vezes ter esses pequenos momentos de um autocuidado pode ajudar ela a se nutrir e saber da sua seiva para nutrir também esse bebê, tá? Carcinosino, pra gente terminar, quando essa mulher tem um perfeccionismo muito intenso, ela acha que tem que ser desse jeito, né? Cilícia também tem isso, tem muito medo de falhar como mãe, e aí entra nessas questões dos nossos traumas familiares, né? Como minha mãe errou muito comigo, eu tenho essa sensação, aí eu não quero errar com esse bebê. Então entra num lugar de crítica, né? Transgeracional, e aí eu não me permito errar, tentar com esse bebê, tá? Calcária são aquelas mulheres também que estão com dificuldade de conectar com a sua segurança emocional e acaba se sobrecarregando, né? Porque não estão entendendo o que é o que importa na gestação. Então, pra gente terminar, né, diante desse apanhadão que eu trouxe aqui pra vocês, o que é importante, né? Eu acho que a gente sempre precisa lembrar que a gestante, ela precisa conectar com o essencial, né? O que é importante pra mim? Talvez pra mim, como gestante, seja importante a natureza, pra outra, a música, pra outra, com o que eu estou me vinculando para que o meu circuito seja de alegria e não de trauma, né? Ou se houver algum trauma, o que eu vou fazer para sair desse trauma, né? E quando ela é invadida pelas memórias subconscientes de quando ela era recém-nascida. Exatamente, a gente pode usar a homeopatia, pode usar a constelação, né? E aí essa palavra que a Laura traz é muito importante. A gente às vezes é invadido mesmo, né? Pelas nossas memórias. E aí eu vou entendendo o que é meu, o que era da minha mãe, porque às vezes são questões que às vezes eram da nossa mãe e a gente fez uma interpretação como nossa. E aí a gente pode ir na conversa, né, nas técnicas terapêuticas, realmente vendo o que é. Se veio para o consciente, eu posso olhar e eu posso tratar, tá? Queria trazer um livro pra gente terminar, que é esse livro aqui, A Função do Vínculo no Trabalho com o Trauma. A gente tem, né, aqui uns gráficos muito interessantes e a gente lembrar de sempre focalizar no nosso trabalho interior, né? A mulher vai ter esse trabalho interior, né, com ela, com o bebê que ela também foi um dia. O marido, né, incentivar que esse marido também faça esse trabalho com o masculino dele, com a relação, com o bebê que ele foi um dia. E aí a gente consegue fazer esse coração, né? Esse afeto, esse vínculo, sabendo da individualidade de cada um, mas sabendo que eles, né, se tornam um circuito, né? Acho que é a grande palavra que a gente traz aqui para hoje. Agradeço muito, muito a cada um de vocês. Desejo que vocês olhem, né, para os próprios traumas. Quando a gente fala de gravidez, é muito importante que a gente se lembre que às vezes a gente não vai estar super, super, super pronto, super, super, super limpo, mas que a gente se lembre que a gente se coloque em estado de prontidão. Talvez a gente não vai estar pronto no sentido de totalmente pronto, mas que quando a gente se coloca num estado de prontidão, a gente vai procurando ajuda, a gente vai sabendo qual medicação usar, e a partir disso
a gente abre realmente caminhos para a chegada dos nossos bebês. Bem-vindo, Brunini querido. A live vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, mandar para os seus amigos. E agradeço profundamente que a gente possa cada vez mais receber as nossas crianças em luz e cada vez menos em traumas, tá? Um beijo a todos e bom final de semana.